JR Entrevista. Oferecimento Sesc. Câmeras abertas, microfones já liberados. Recebemos nos estúdios da Clube, nesta terça-feira, a Grazi, que é a nossa sócia já quase, né? Tá vindo semanalmente aqui nos estúdios da Clube. A Grazi é colaboradora já. Colaboradora. O Rodrigo também não tá muito longe, não. O Rodrigo né? também conosco nesta manhã. Grazi Hoffmann e Rodrigo Rodrigues, vereadores da nova geração canalense, né? A bancada do PDT, né? Nova Isso. bancada do PDT, né? Que faz um bom trabalho na Câmara de Vereadores, né? E eu resolvi trazer os dois juntos porque são várias pautas. Um tem uma premissa, o outro tem outra. E é bom pra gente conversar sobre tudo que tá acontecendo, não apenas na Câmara de Vereadores, mas obviamente na sociedade de Canela, né, Léo? Isso. Bom dia, Grazi. Bem-vinda novamente. Bom dia, Léo. Bom dia, Cabelo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube. É um prazer estar aqui essa manhã acompanhada do meu colega de bancada do PDT, o vereador Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Buenas. Bom dia, Léo, Cabelo, Grazi, todos que nos acompanham aqui. Bem, pra mim é uma honra estar de volta. Beleza, bom, a pauta é extensa, né? Eu queria começar fazendo o tema de casa. Ontem eu vi a sessão, obviamente. Não se preocupem, não vou falar sobre polêmicas envolvendo outros partidos, tá? Só vou perguntar pra quem é do partido, né? Mas o Rodrigo tocou num assunto que é uma das suas premissas, né, Rodrigo? Que é a habitação. Eu queria que vocês dois falassem um pouquinho sobre como vocês fazem essa análise, que muita gente fala, né? De 200 cartões SUS toda semana. Seria toda semana ou todo mês? Todo mês. Todo mês, isso. Até mais. Enfim. Chegando na nossa cidade, ou seja, é um aumento desmedido de população e o custo social disso é altíssimo. Como que vocês estão vendo isso? E que soluções a curto e médio prazo a gente pode tentar conseguir para dar uma amenizada numa situação que tá virando um problema para nossa cidade? Não sei quem quer começar. Posso começar? Pode? Então, Cabelo, eu acho que esse número ele traz uma complexidade, né? Na verdade, são 300 cartões novos SUS por mês, mais ou menos. Sendo que desses 300, cerca de 50 são referentes a nascimentos e os outros a migração. A gente não sabe de onde vêm essas pessoas, a gente não tem dados concretos de onde elas vêm, onde elas vão morar, se elas vêm empregadas, se elas vêm procurar empregos. E a gente também não sabe quantos vão embora por mês. Então ele é um dado bruto que eu acredito que a gente precisava pesquisar mais pra gente ter mais noção de quem são essas pessoas, sabe? Pra gente acolher elas melhor, pra gente ter políticas públicas que atendam elas melhor. E claro que isso impacta diretamente a moradia, né? Que é um tema que, como tu disse, o Rodrigo tá trabalhando bastante. E eu acho que a gente não tem como fugir de um REURB em Canela. A gente precisa organizar esse território e organizar essas moradias que hoje são irregulares. Eu acho que o primeiro passo assim é o poder público entender, pelo menos que na minha visão isso não é, eu falei ontem isso de novo, não é um problema, ele é o problema, porque nosso colapso por vezes na saúde, nossa falta de vagas na creche, nosso problema de mobilidade urbana, de esgoto, tudo talvez esteja relacionado com um número muito elevado de gente chegando, sem estrutura nenhuma. Hoje Canela tem, entre áreas invadidas ou não, 3.000 casas em situação irregular. 3.000 casas, se tu botar 4 Muita pessoas coisa. por casa é 20% da cidade. Sabe? Não é 2, é 20. Né? Então, não tem como tu ter uma cidade, tu planejar teus recursos que tu vai ter, se tu não tem noção, pelo menos, de quantas pessoas tu tem. Eu não sei quantos habitantes tem em Canela. Isso que a Grazi fala é um fato, a gente não sabe quantas saem, mas o fato é o seguinte, quando uma pessoa vai para outra cidade e transfere seu cartão SUS, automaticamente ele dá baixa aqui. E hoje Canela deve estar com 70, 60 e poucos mil cartões SUS. Né? A gente tem um outro problema, que é mais de 10.000 pessoas trabalharem em Gramado e morarem em Canela. O custo social fica O custo social fica todo para Canela. Né? Ou seja, não contribui. A gente tem área irregular, não contribui nem com o IPTU. Não trabalha aqui, não contribui nem com a questão de imposto à geração da riqueza através do trabalho, que talvez seja a maior geração de riqueza, mas tem a creche, tem escola, tem posto de saúde, tem hospital. Então, para mim, isso é chave para a gente entender. Fazer, claro, o REURB, fazer a regularização, mas principalmente, tu não pode impedir que alguém transfira seu cartão SUS, tu não pode impedir que alguém venha para Canela, mas tu pode fiscalizar e não permitir uma nova invasão. Isso tu pode fazer. E isso a gente não faz há 20 anos. Até essa questão da invasão que tu traz muito bem, a Grazi também fala sobre isso. É uma questão, eu brinco sempre com a ideia, né? As pessoas, a Grazi que sabe que a Grazi trabalha com ramo imobiliário, né? As pessoas de vez em quando chegam, que absurdo, Canela tá saindo mais um prédio.
Eu falei, cara, esse seria um problema bom até. O problema é que as pessoas não vão ver o que acontece em alguns bairros, né? Algumas invasões, que aí sim, aí é uma questão de crescimento demográfico de forma desmedida e sem controle, né? Não Sem tem controle. o que fazer, né? E tem muitas pessoas, né, Cabelo, que elas vivem muito o dia a dia aqui do centro, Exato. dos bairros próximos ao centro da cidade, e elas não fazem ideia de como é a periferia da nossa cidade. Elas não fazem ideia de como são essas casas, essas ocupações. Então é muito importante que a gente traga esse tema à toa para as pessoas para as pessoas se conscientizarem, né, e para elas entenderem que existe esse problema, que apesar de elas não enxergarem no dia a dia, é um problema latente da nossa cidade. Eu vejo isso como uma questão que vocês batem muito e eu creio que, claro, né, as pessoas se preocupam muito com a questão da saúde, com a questão da educação, e tá tudo entremeado. Claro né? que sim. Ah, mas a saúde, eu demoro tantos dias para conseguir uma ficha, mas por que tu demora? A própria segurança, né? Exato, né? A segurança pública, que é outro tema que a gente precisa também entender por que acontece tanta coisa na nossa cidade. Mas, obviamente, esse crescimento, eu não digo sem freios, mas desordenado, digamos Desordenado, assim. Agora o secretário Bus está até fazendo um trabalho bem legal, assim, de fiscalizar. Porque qual é a complexidade? As pessoas, elas levantam uma casa da noite pro dia. Da noite pro dia, em áreas públicas, é isso que acontece. Então, tu tem que pegar quando a pessoa tá chegando ali com material para impedir que ela faça, que ela estabeleça a residência. Então, é um trabalho de formiguinha, porque se ninguém denuncia, a fiscalização não tem como estar em todos os pontos da cidade ao mesmo tempo. Então, isso é parte da complexidade do problema, sabe? É a própria fiscalização. Boa. Bom, o Rodrigo já falou sobre saneamento, como esgoto e tudo mais, como uma das questões, né, que são impactadas por isso. E aí a gente já tem que olhar para nossa concessionária, né? Como que tá para vocês? Vocês já fizeram a parte do relatório, toda essa questão da Corsã. Como que tá para vocês esse momento da Corsã na nossa cidade, né? A gente, o WhatsApp da clube aqui, né? Corsã trancou de novo aí para fazer obra de recapeamento na Canela Gramado. Eu vi que eles fizeram um movimento de investimento, fizeram uma coletiva para falar de 150 milhões que vão ser investidos em Gramado, e eu acho que é importante, né, porque é tudo um sistema só. Mas, por exemplo, quando eu vejo eles dizendo que vão arrumar e agora mudaram a empresa para resolver o problema ali da Canela Gramado, eu me lembro da Teixeira Soares, eu me lembro de diversas outras ruas que seguem com problemas gravíssimos. Como que tá essa situação? Como que vocês estão lidando com isso? Desde o início desse nosso mandato, acho que foi a demanda número 1 dos 11 vereadores, não tenho dúvida disso, que eu elencaria em 3 problemas, pelo menos é o que esse relatório nos mostra, os 3 maiores, entre vários, da Corsã, que é a falta de água, que é muito grave, que é o recapeamento não feito e a obra do esgoto local. Que ninguém é contra o esgoto, essa é a verdade. Ninguém é capaz de dizer eu sou contra a obra de esgoto. Não, isso vai ser uma das obras mais importantes da nossa cidade. O problema é a forma como essa obra está sendo feita. Falou da Teixeira Soares, as 3 ou 4 ruas paralelas a elas ali. O problema é que é o seguinte, eles abriram ela, botaram os canos, se sabe que tem que esperar um mês para compactação do solo, para poder repavimentar. Mas passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3 meses e as ruas continuam abertas. É um poeirão danado. A ponto do domingo retrasado aconteceu o cúmulo, que é uma coisa que se não for filmada ninguém acredita, que é um cidadão sair a 10 km por hora com o carro, o paralelepípedo fazer uma alavanca no pneu dele, cai em cima do para-brisa, estoura os 2 airbags, ele foi encontrado inconsciente no meio da rua, por causa de um paralelepípedo solto. Aí, por conta disso, a Corsã anunciou uma nova empresa para ir lá terminar a rua. Começaram e não acabaram. As outras ruas continuam igual. Então, o problema não é a obra em si, é como eles fazem essa obra. Não adianta tu abrir 50 ruas, deixar 50 ruas abertas. Eu não sou técnico nisso, mas o que incomoda é que a cidade vai virar um canteiro de obra. Isso é só o começo. Isso é só o começo. A gente vai ter 90 e tantos % de cobertura. Não chegou nem perto de começar. E não dá. E daí começa a revoltar as pessoas. Dois problemas aí. Eu não quero me estender, mas rapidinho. Que é, o primeiro, as pessoas estão pagando o asfalto ainda, com custo, e tá destruído, a gente sabe, não vai ficar igual, se depender deles não vai ficar igual. E o segundo, é também a questão do esgoto que tu menciona, é que eu acho que falhou da prefeitura preparar a comunidade para isso. Preparar pelo transtorno, mas principalmente preparar dizendo que é de responsabilidade do morador ligar o seu esgoto à rua. Aí é outra questão. Isso as pessoas não sabem, pode parecer óbvio para alguém.
tem outra, a conta vai subir 50%, 70%. Nós preparamos a comunidade para isso? Nós não preparamos a comunidade para isso. Isso deveria ter sido preparado para implantar essa obra importante. As pessoas não sabem que elas vão ter o custo. Tem gente que mora abaixo do nível da rua, vai ter que bombear o esgoto para cima. Custa. E é caro, né, E é Rodrigo? caro. Muita gente fez a obra, fez sua casa com uma parte de ligação diferente e aí é por metro, né? Daqui a pouco a saída é lá por trás, tu tem que fazer toda a obra e aí complica, né, como o Grazi? vereador Rodrigo falou, não é questão de que as pessoas não vão querer pagar, é que tem gente que não vai ter dinheiro pra pagar. E aí? E daí, como é que a gente faz? Como é que a gente resolve? A gente precisa pensar em soluções agora. Como é que a gente vai financiar para essas pessoas? A gente precisa buscar uma alternativa, sabe? Inclusive, ontem eu tava falando com o prefeito Gilberto César e ele me contou que ele deu uma ideia para a AGESAN. Para quem não sabe, a AGESAN é o órgão que fiscaliza a Corsã, que é um órgão que tem capacidade técnica de fazer essa fiscalização. De que a Corsã sempre faça uma foto com georreferenciamento dos lugares onde ela vai abrir, para garantir que depois a gente consiga fiscalizar e ver se eles deixaram como estava, ou pior, ou melhor, né? E ele deu essa ideia e virou uma resolução, virou uma norma agora dentro da AGESAN que tem que ser feita essa foto com georreferenciamento de tudo que for aberto em Canela. Então, essa questão também do custo é uma coisa que a gente precisa buscar junto com a AGESAN, uma alternativa, uma solução que se torne uma norma para a gente não sofrer mais para frente com pessoas que não vão conectar esse esgoto por falta de recurso. É uma situação muito delicada, eu vejo, né? Além do transtorno, como o Rodrigo bem lembrou, e a Grazi corroborou, né? A questão do custo. Porque nada é barato. E a pessoa vai pagar pra fazer uma coisa que pra ela não aparece tanto, né? Porque pra ela tá ali, né? Quem sabe, né? É invisível, né, Léo? E depois vai pagar pelo serviço. Ou seja, é um custo duplicado, né? Pra uma empresa que neste momento não denota nenhuma confiabilidade dos usuários. Não, a gente continua com muita falta de água em Canela, muita falta de pressão. O Saiqui, assim, seguidamente, 6 horas da manhã acaba a água. No Santa Marta, assim, seguidamente as pessoas precisam esperar até 11 da noite para começar a lavar uma roupa. Em outros pontos da cidade, às 11 da noite acaba a água. Então a gente sofre ainda muito com isso. E eu gostaria de lembrar até aos nossos ouvintes que quando isso acontecer, é muito importante que se abram os protocolos na AGESAN, que tá o telefone da AGESAN ali na conta, é 0800. Então a gente precisa ser ativo nessa fiscalização junto com esse órgão, que é o órgão capaz de multar financeiramente a Corsã. Resumindo, só para quem, né, a Grazi já explicou mais ou menos a AGESAN. A AGESAN seria a Anatel. Muita gente é acostumada com a Anatel na telefonia, né? Aquela coisa, o cara ligar para reclamar, quando o cara cita o nome da Anatel, os caras dão um jeito de resolver, né? Exatamente. A AGESAN é isso. É esse mecanismo. Né? É isso aí. Muito bem, 8 horas 17 minutos, o bate-papo tá bacana demais. A gente vai ter que ir para um rápido intervalo. Na sequência, seguimos o segundo bloco de entrevistas do GJR com a Grazi e o Rodrigo, aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional. Muito mais. Muito mais. Muito